A mentira muitas vezes entra na vida humana de forma tão sutil que quase não percebemos. Ela não chega com alertas, não se apresenta como algo perigoso, na verdade, geralmente veste uma aparência de conveniência, é uma saída rápida, uma forma de evitar conflitos, um jeito fácil de preservar a própria imagem. Começa pequena, quase imperceptível, mas, ainda que pareça inofensiva, ela carrega uma força espiritual que lentamente cria distância entre nós e Deus. E essa distância não acontece de um dia para o outro. Ela se constrói de maneira gradual, quase silenciosa, até que um dia percebemos que nosso coração já não é tão sensível à voz do Espírito Santo como antes. Quando a mentira se instala, ela passa a moldar nosso interior. Mesmo uma pequena distorção da verdade já envolve o movimento do coração para longe de Deus. Por quê? Porque Deus é a própria verdade. Ele não apenas fala a verdade, Ele é a fonte absoluta dela. Portanto, cada vez que escolhemos a mentira, escolhemos um caminho que nos alinha não com Deus, mas com o inimigo, que Jesus chamou de pai da mentira. Isso não significa que alguém que mente está automaticamente perdido, mas significa que cada mentira abre uma brecha espiritual, uma rachadura que, se não for tratada, cresce e fragiliza a estrutura da alma. O problema da mentira é que ela promete facilitar, mas cobra caro depois. Ela promete nos evitar vergonha, mas depois nos prende ao peso da culpa. Ela promete proteger nossa reputação, mas destrói nossa integridade. Ela promete livrar da consequência, mas gera uma ainda pior no coração, a perda da paz. A mentira nunca entrega aquilo que promete. Ela sempre rouba. Ela rouba a paz, rouba a liberdade, rouba a clareza espiritual, rouba a intimidade com Deus. E muitas vezes a mentira começa antes mesmo de ser falada. Ela se forma no pensamento, no desejo de esconder, no impulso de proteger a si mesmo. É por isso que a Bíblia nos mostra que o pecado não começa na ação, mas na intenção. Quando uma pessoa sente a tentação de mentir, já está diante de uma escolha espiritual importante. Permanecer, na verdade, ou negociar princípios. É nessa escolha interna que se decide o tipo de vida que se deseja viver. A mentira, ainda que pequena, vai contra o caráter de Deus. Por isso, ela não pode coexistir com a presença manifesta dele em nossa vida. Não é que Deus nos abandona, mas somos nós que passamos a nos esconder. Desde o Éden é assim. Adão e Eva pecaram, e de imediato nasceu dentro deles o instinto de esconder, de se cobrir, de fugir, de evitar a luz. A mentira cria esse mesmo comportamento. Ela gera fuga, esconde a alma, faz com que a pessoa comece a temer a transparência e evite a presença que revela. E a presença de Deus sempre revela. Quanto mais caminhamos com Deus, mais clara se torna a verdade dentro de nós. O grande perigo da mentira é sua capacidade para ser pequena demais para causar dano. É por isso que muitos crentes convivem com pequenas mentiras sem perceber o impacto espiritual delas. Mentiras sociais, mentiras de autoproteção, mentiras para evitar conflitos, mentiras para preservar imagem. Todas elas criam camadas de distância, como véus entre o nosso coração e Deus. Aos poucos, aquilo que antes era sensibilidade se torna indiferença. Aquilo que antes era convicção se torna dúvida. Aquilo que antes era pureza se torna confusão. A mentira embota a consciência, anestesia a alma e enfraquece o senso espiritual. E com o tempo, se não houver arrependimento, a pessoa começa a justificar a própria mentira. Ela cria argumentos, racionaliza o erro, diz a si mesma que não foi tão grave. Mas cada justificativa é mais um passo rumo ao endurecimento do coração. A verdade de Deus deixa de confrontar porque a pessoa fecha os ouvidos. A presença de Deus deixa de sensibilizar porque a pessoa fecha o coração. E então, aquilo que começou como uma mentirinha se torna um estilo de vida, um hábito, um padrão. A distância criada pela mentira não é apenas emocional, psicológica, ela é espiritual. Quando mentimos, nossa comunhão com Deus perde profundidade. A oração se torna superficial. O louvor perde força. A leitura da Bíblia não toca mais da mesma maneira. O arrependimento fica distante. A consciência fica confusa. O Espírito Santo não se retira, mas sua voz passa a ser difícil de ouvir, não porque ele deixou de falar, mas porque o coração deixou de ser terreno fértil para a verdade. Ao mesmo tempo, quando a pessoa decide abandonar a mentira e escolher a verdade, mesmo que doa, mesmo que custe, mesmo que revele falhas, Deus imediatamente se aproxima. Ele não resiste a um coração sincero. Ele não rejeita quem se coloca na luz. A verdade traz libertação porque traz Deus junto. E aqui está algo profundo. A distância criada pela mentira não é permanente. Ela pode ser desfeita a qualquer momento,
por um ato genuíno de arrependimento. Deus não exige perfeição, Ele exige sinceridade. Ele não pede que nunca erremos. Ele pede que reconheçamos quando erramos. A verdade restaura a comunhão perdida. A verdade abre caminho para a cura. A verdade restaura a intimidade. A verdade devolve a paz. Por isso, mesmo uma mentira pequena deve ser tratada com seriedade. Não porque Deus é duro, mas porque Deus é santo. Ele sabe que a mentira destrói, Ele sabe que ela corrói, Ele sabe que ela afasta. A verdade, ao contrário, sempre aproxima. A verdade nos conduz para perto da luz, e onde há luz, a cura, a transformação e a liberdade. Quando entendemos isso, percebemos que viver sem mentira não é um peso, é um privilégio. É viver leve, é viver livre, é viver limpo diante de Deus e dos homens. É viver com um coração transparente e uma consciência em paz. É viver de modo que nada atrapalhe a voz de Deus em nós. Os lábios impuros são um sintoma de um coração que ainda não foi totalmente curado, tratado ou transformado pela presença de Deus. A Bíblia é muito clara quando mostra essa relação íntima entre o que falamos e o que carregamos dentro de nós. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração, revelando que nossas palavras são um espelho da nossa alma. Por isso, quando falamos sobre mentira, falsidade, manipulação, fofoca ou qualquer outra forma de distorção verbal, não estamos apenas falando de comportamento, estamos falando de caráter, de formação interna, de estado espiritual. Os lábios são apenas a ponta do iceberg, o coração é a fonte. Quando Isaías viu a glória de Deus, sua primeira reação não foi levantar as mãos, chorar de emoção ou cantar louvores. A primeira reação de um homem exposto à santidade é perceber sua própria impureza. Ele diz: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Ele poderia ter mencionado suas atitudes, seus pensamentos ou seus erros passados, mas escolheu falar dos lábios. Isso acontece porque os lábios entregam o coração. Tudo que está escondido no mais profundo da alma encontra uma forma de escapar pela boca. Nossas palavras carregam vida ou carregam morte, carregam cura ou carregam feridas, carregam verdade ou carregam engano. E por isso Deus trata a fala como algo extremamente sério. A mentira, por menor que seja, revela um coração que ainda não encontrou plena cura. A fofoca revela insegurança e vazio. A palavra áspera revela feridas emocionais ainda abertas. O silêncio manipulador revela orgulho. A bajulação revela interesse. A crítica constante revela insatisfação consigo mesmo. Em tudo isso, percebemos que o problema nunca é apenas o que sai da boca, mas o que governa o coração. Muitas pessoas tentam controlar a língua através de força de vontade, disciplina ou esforço mental. Elas tentam falar mais bonito, ser mais educadas, mais espirituais, mas acabam fracassando por... O controle das palavras não é uma questão de técnica, é uma questão de transformação interior. É impossível ter lábios puros com um coração impuro. A mudança real só acontece quando Deus entra nos lugares mais profundos da alma e cura a raiz daquilo que contamina a fala. E essa contaminação não é apenas espiritual, ela também é emocional. Palavras mentirosas geralmente nascem de medo. Medo de ser rejeitado, medo de falhar, medo de parecer fraco. Palavras duras nascem de frustrações e feridas não curadas. Palavras manipuladoras nascem de inseguranças internas. Palavras orgulhosas nascem de um coração que tenta compensar suas próprias fragilidades. Ou seja, por trás de cada palavra existe uma história, uma marca, uma memória, uma construção interna que precisa ser tratada. Deus não ignora as palavras, mas Ele também não trata apenas as palavras. Ele vai à fonte. Ele cura o que está escondido, o que foi acumulado, o que ninguém vê. Ele toca os lábios, mas transforma o coração. Ele remove a mentira, mas também remove o medo que gerou a mentira. Ele elimina a dureza das palavras, mas amolece primeiro a dureza do coração. Ele limpa os lábios, mas purifica a alma. Por isso, quando falamos de lábios impuros, estamos falando de muito mais que erros verbais. Estamos falando de uma vida desalinhada com a verdade, de uma alma que carrega pesos, de um coração que ainda não experimentou completamente o toque de Deus. O Espírito Santo não quer apenas que paremos de dizer mentiras. Ele quer que nos tornemos pessoas verdadeiras. Ele não quer apenas transformar nossa comunicação. Ele quer transformar nossa essência. Muitas vezes aquilo que sai da boca é a denúncia de um coração cansado, ferido, irritado, frustrado ou distante. Em momentos de pressão, o que está dentro transborda. As palavras revelam nossa real maturidade espiritual. Alguém pode frequentar a igreja, servir no ministério, conhecer doutrina, citar versículos. Se não controla a língua, é sinal de que o coração ainda está em processo de restauração. Quando compreendemos que os lábios revelam o coração, começamos a entender por que Deus se importa tanto com o que dizemos. Não porque Ele é rígido, mas porque Ele sabe que palavras são sementes.
Uma palavra dita em mentira afasta. Uma palavra dita em amor aproxima. Uma palavra dita com orgulho fere. Uma palavra dita com humildade cura. E é exatamente por isso que a purificação dos lábios é parte essencial da santificação. Deus deseja nos levar a um lugar de integridade tão profundo que nossas palavras não sejam apenas corretas, sejam verdadeiras, que não apenas soem espirituais, carreguem vida. Que não sejam apenas bonitas, sejam cheias do Espírito. Mas isso só acontece quando permitimos que Deus transforme aquilo que está por trás das palavras. Permitir que Ele desenterre dores antigas, hábitos errados, áreas negligenciadas, medos escondidos. Permitir que Ele trate as raízes profundas que alimentam comportamentos superficiais. A restauração dos lábios começa quando reconhecemos a condição do coração. Começa quando confessamos que precisamos de transformação interior. Começa quando, como Isaías, temos coragem de dizer: eu tenho lábios impuros, eu preciso ser tocado, eu preciso ser purificado. E quando Deus toca, tudo muda. Palavras mentirosas se tornam palavras sinceras. Palavras pesadas se tornam palavras suaves. Palavras de julgamento se tornam palavras de graça. Palavras vazias se tornam palavras cheias de poder. A mudança dos lábios é apenas o reflexo da mudança do coração. E quanto mais Deus transforma o coração, mais nossas palavras se tornam fontes de vida. A verdade tem um poder que a mentira nunca terá. Ela restaura, reconstrói e cura. Enquanto a mentira cria rachaduras invisíveis dentro da alma, a verdade tem a capacidade de unir novamente aquilo que foi quebrado. O ser humano foi criado para viver na verdade, porque Deus é verdade. Por isso, quando caminhamos em engano, mesmo que seja engano pequeno, aparentemente inocente, algo dentro de nós perde equilíbrio. Há uma tensão entre o que somos e o que mostramos, entre o que pensamos e o que dizemos, entre o que sentimos e o que revelamos. E essa tensão gera desgaste emocional, espiritual e até físico. Mentira pesa, enquanto a verdade liberta. A verdade traz restauração porque ela remove o peso interno da duplicidade. Quando alguém vive com uma história na mente e outra nos lábios, sua consciência entra em conflito. A alma humana não foi criada para carregar contradição contínua, ela foi criada para refletir coerência. Por isso, a mentira desgasta, enquanto a verdade alinha. A verdade coloca cada parte da vida no seu devido lugar. Ela permite que a mente respire, que o coração descanse e que a consciência volte a ter paz. A paz que vem da verdade é diferente de qualquer sensação humana, é uma paz profunda, silenciosa, sólida, que não depende de circunstâncias. Além disso, a verdade restaura relacionamento. A mentira cria barreiras, levanta muros, gera distância entre pessoas. Quando alguém mente, mesmo que seja para se proteger, a confiança é quebrada. A confiança é o alicerce de qualquer relacionamento saudável. Sem ela, tudo se torna frágil. A mentira destrói esse alicerce pouco a pouco, até que o vínculo se torna superficial. Já a verdade, mesmo quando é difícil, fortalece laços. Ela pode gerar desconforto no momento, mas constrói confiança no processo. Pessoas que escolhem viver na verdade constroem relacionamentos profundos, sinceros e sólidos. A verdade também restaura a visão espiritual. A mentira é como um véu que se coloca sobre os olhos da alma, dificultando enxergar a direção de Deus. Quando há mentira dentro de nós, começamos a interpretar as situações com confusão, medo ou orgulho. Perde-se a sensibilidade para a voz do Espírito Santo. A verdade, ao contrário, remove esse véu. Quando confessamos, quando nos alinhamos com a transparência, quando escolhemos a luz, tudo dentro de nós volta a ganhar clareza. Passamos a perceber o que Deus está fazendo, ouvimos sua voz com mais nitidez, entendemos melhor sua vontade. A verdade abre os olhos da fé, a mentira os fecha. Outro aspecto importante é que a verdade restaura a autoridade espiritual. Uma pessoa vive em mentira pode até ter conhecimento bíblico, pode até pregar, pode até estar envolvida em ministério, mas sua autoridade diante do mundo espiritual é limitada. A mentira cria brechas, e brechas são entradas. Uma vida sem integridade enfraquece a comunhão com Deus e fortalece o ataque do inimigo. Mas quando a pessoa escolhe a verdade, ela fecha portas espirituais, restaura sua identidade e recupera sua autoridade. A autoridade espiritual não vem apenas do que falamos, vem do que somos, quando ninguém está olhando. A verdade também restaura o propósito. Muitos cristãos não experimentam plenamente o chamado de Deus não por falta de talento, mas porque carregam pesos internos que a mentira produz. A duplicidade drena energia, foco, criatividade e motivação. A pessoa vive presa em uma batalha interna, tentando sustentar uma imagem que não corresponde ao seu coração. Quando a verdade, esse peso cai ao chão.
O coração fica leve, a mente fica livre, a pessoa volta a sonhar e a caminhar na direção do propósito sem medo de ser quem é. A verdade nos devolve a nós mesmos. E quando nos devolve a nós mesmos, nos devolve ao propósito de Deus. Mas é importante entender que a verdade não restaura apenas aquilo que está do lado de fora, ela restaura principalmente o que está dentro. Muitas vezes sabemos verbalizar a verdade, mas não conseguimos vivê-la internamente. Declaramos fé, mas carregamos dúvidas internas. Dizemos que confiamos, mas temos medo escondido. Afirmamos que perdoamos, mas ainda guardamos mágoa. A verdade começa dentro. A restauração começa quando admitimos aquilo que ninguém vê. E a verdade não é apenas um conceito, é uma força espiritual. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso significa que a verdade é uma pessoa. Quando escolhemos a verdade, escolhemos Cristo. Quando rejeitamos a mentira, rejeitamos aquilo que pertence ao inimigo. Cada decisão entre verdade e mentira é uma decisão espiritual. Por isso, a verdade liberta, porque a verdade é Jesus libertando. Quando alguém decide confessar, abrir o coração e expor a realidade, não está apenas sendo sincero, está permitindo que Jesus intervenha. A verdade é o ambiente onde o Espírito Santo trabalha. Ele não opera em ilusão, ele não opera em engano, ele não opera em máscaras, ele opera na luz. A verdade também restaura o coração emocionalmente. A mentira prende a pessoa em uma versão falsa de si mesma. Ela cria ansiedade, medo de ser descoberto e insegurança constante. A alma nunca descansa porque precisa manter uma aparência. A verdade acaba com essa prisão interna. A sinceridade gera alívio imediato. É como tirar um fardo pesado dos ombros. Aquilo que vivia escondido deixa de controlar. Aquilo que estava oculto deixa de ter poder. A verdade cura porque nos permite ser vulneráveis. E vulnerabilidade é o ambiente onde o amor de Deus opera. Por fim, a verdade restaura nossa identidade. A mentira nos afasta de quem somos em Deus, mas a verdade nos aproxima. Quando vivemos na verdade, refletimos quem Deus nos criou para ser pessoas autênticas, transparentes, limpas, governadas pelo Espírito. E quanto mais vivemos assim, mais nos parecemos com Cristo. A verdade é caminho, transformação, amadurecimento, santificação. A mentira destrói, mas a verdade reconstrói. A mentira enfraquece, mas a verdade fortalece. A mentira esconde, mas a verdade ilumina. A mentira aprisiona, mas a verdade liberta. E aqueles que escolhem a verdade, especialmente quando ela custa, experimentam um nível de intimidade com Deus que nenhuma máscara poderia proporcionar. Quanto ao arrependimento, é o caminho da purificação, porque ele é a ponte entre a condição humana e a misericórdia divina. Não existe restauração verdadeira sem arrependimento, assim como não existe purificação dos lábios e do coração sem um retorno sincero à presença de Deus. Muitas pessoas confundem arrependimento com remorso, mas são realidades completamente diferentes. O remorso sente culpa, mas não muda. O arrependimento reconhece a verdade e se move em direção a Deus. O remorso lamenta as consequências, enquanto o arrependimento lamenta a ferida que foi causada no relacionamento com Deus. E é justamente essa diferença que torna o arrependimento tão poderoso. Ele abre espaço para o toque transformador do Espírito Santo. Isaías experimentou isso de maneira profunda. Quando ele confessou sua condição, sou um homem de lábios impuros. Imediatamente, Deus enviou um anjo com uma brasa viva para tocar sua boca. Isso revela algo precioso. Deus responde a corações quebrantados. Ele não ignora a confissão sincera. Ele não despreza quem reconhece sua fragilidade. A brasa viva não foi enviada antes da confissão, mas depois. A restauração sempre segue o arrependimento. Deus não purifica áreas que não reconhecemos como impuras, ele purifica aquilo que trazemos à luz. O arrependimento não é humilhação, é libertação. Ele não nos diminui, ele nos levanta. Ele não nos condena, ele nos cura. É um ato de coragem espiritual, não de vergonha. Para muitas pessoas, admitir a verdade parece doloroso, mas o fardo de carregar uma mentira é infinitamente mais pesado do que o peso momentâneo de confessá-la. Quando o coração se abre, o céu se move. Quando a verdade é exposta, a graça é liberada. É por isso que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus nunca fica de mãos vazias quando alguém se aproxima dele com sinceridade. Ele sempre responde com misericórdia. O arrependimento também envolve mudança de direção. Não é apenas confessar, é abandonar o caminho antigo. A mentira pode ter sido um hábito, uma forma de defesa, um estilo de vida. Mas o arrependimento nos convida a romper com isso. Deus não espera perfeição imediata, mas espera decisão. Ele não exige que nunca mais
erremos, mas deseja que deixemos de justificar nossos erros. Arrependimento é colocar o coração em direção à verdade, mesmo que leve tempo para alinhar os comportamentos. É um processo, mas um processo sustentado pela graça, e um ponto importante é que o arrependimento não é algo que fazemos apenas no início da caminhada cristã. E é uma disciplina contínua, uma postura de vida. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais percebemos áreas que precisam de purificação. O arrependimento não é sinal de fraqueza espiritual, é sinal de maturidade. Pessoas espiritualmente maduras não escondem seus erros. Elas reconhecem e permitem que Deus transforme. Os imaturos se justificam. Os maduros se rendem. O arrependimento também traz cura interior. Muitas vezes por trás da mentira há feridas profundas, medo de rejeição, traumas, inseguranças, experiências dolorosas. A mentira se torna uma proteção artificial para evitar enfrentar a dor real. Mas quando confessamos, quando abrimos o coração, Deus começa a tratar aquilo que está por trás do pecado. Ele cura a raiz, não apenas o fruto. Ele retira a dor, não apenas corrige o comportamento. Brasa viva nos lábios de Isaías simboliza um toque que purifica, mas também um toque que cura. Esse processo pode ser delicado porque envolve vulnerabilidade, porém, a vulnerabilidade é o lugar onde a graça de Deus opera com mais força. Quando mostramos nossas feridas, Deus derrama seu bálsamo. Quando abrimos nossas fraquezas, Ele revela sua força. Quando confessamos nossas mentiras, Ele nos veste com verdade. É por isso que a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. A humildade abre portas espirituais que o orgulho mantém fechadas. O arrependimento também restaura a sensibilidade espiritual. A mentira endurece o coração, mas o arrependimento o amolece. A mentira cria distância, mas o arrependimento aproxima. A mentira sufoca a voz do Espírito, mas o arrependimento amplifica. Quando Isaías foi purificado, ele não apenas foi restaurado, ele ouviu a voz de Deus com clareza. Primeiro veio a purificação, depois veio o chamado. Isso nos ensina que a verdade abre os nossos ouvidos espirituais. A mentira nos torna surdos, ou arrependimento nos torna sensíveis. Outro aspecto essencial é que o arrependimento remove culpa e vergonha. A culpa é a lembrança constante do erro. A vergonha é a sensação de que somos o erro. Deus trata ambos no arrependimento. Ele remove o pecado, restaura a identidade. Ele perdoa a ação e cura a alma. Quando confessamos, somos lavados. Quando nos arrependemos, somos renovados. A vergonha perde força, a culpa perde voz, o medo perde domínio. No lugar deles, nasce paz, segurança e liberdade. E quando experimentamos a graça do arrependimento, aprendemos a perdoar a nós mesmos. Muitas pessoas carregam pesos que Deus já perdoou. Elas continuam vivendo sob condenação porque não aprenderam a se ver como Deus as vê. O arrependimento não é apenas pedir perdão, é receber perdão, é aceitar que Deus realmente purificou, é deixar de lado a antiga identidade e permitir que a nova vida floresça. O arrependimento também abre portas para novas experiências com Deus. Depois da purificação, Isaías ouviu: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A purificação prepara para o propósito. A verdade prepara para o chamado. Deus não envia pessoas com corações divididos, mas envia aqueles que se deixam purificar. Quando nos arrependemos, não apenas somos restaurados, somos reposicionados para viver aquilo que Deus planejou. No fim, o arrependimento não é sobre o tamanho do nosso erro, mas sobre a grandeza da graça de Deus. Ele sempre está disposto a perdoar, restaurar, purificar e renovar. A única coisa que ele precisa é de um coração sincero, pontosus, é a verdade que confronta e cura, e essa é uma das revelações mais profundas e transformadoras da vida cristã. A verdade não é apenas um conceito filosófico, um valor moral ou uma ideia abstrata. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Isso significa que toda vez que escolhemos a verdade, estamos escolhendo caminhar com Cristo, e toda vez que escolhemos a mentira, estamos nos afastando dele. A mentira não é apenas um erro de comportamento, é uma desconexão espiritual. Da mesma forma, a verdade não é apenas sinceridade. É encontro, é presença, é luz que ilumina as áreas mais profundas da alma. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não estava apenas nos ensinando como chegar ao Pai. Ele estava dizendo que a verdade é um relacionamento, não um conceito. A verdade não é encontrada em argumentos, mas na pessoa de Cristo. Quando olhamos para Ele, percebemos como sua vida confronta tudo o que é falso, superficial ou escondido dentro de nós. Ele não confronta para humilhar, mas para libertar. Ele não expõe para envergonhar, mas para curar. A presença de Jesus sempre produz luz, e onde há luz,
a mentira perde força. A mentira se sustenta na escuridão, no silêncio, no segredo, na área escondida que ninguém toca. Mas Jesus toca justamente essas áreas. Ele entra onde ninguém entra, ele vê o que ninguém vê. E ele faz isso não para nos condenar, mas para nos transformar. A verdade de Cristo jamais condena um coração quebrantado, somente confronta aquilo que impede a vida plena. A cura que Jesus traz começa no interior. Ele não trabalha de fora para dentro, mas de dentro para fora. Muitas pessoas tentam mudar hábitos, corrigir palavras, ajustar comportamentos, mas Jesus quer transformar a essência. Ele não está interessado em criar pessoas que apenas parecem boas, mas pessoas verdadeiras, inteiras, sem duplicidade. Ele toca na fonte, não na superfície. Ele purifica o coração e então os lábios se tornam puros. Renovamente, e então as atitudes se alinham. Ele cura as emoções e então a fala se torna equilibrada. E esse processo nem sempre é confortável. A verdade muitas vezes dói porque ela revela, ela mostra falhas, mostra motivações erradas, mostra máscaras que aprendemos a usar. Jesus não nos permite viver com aparência. Ele nos chama para viver com essência. A verdade dele confronta a mentira dentro de nós, a mentira sobre quem somos, sobre quem ele é, sobre nossas intenções, sobre nossos medos. Ele confronta, mas seu confronto é cheio de amor. É um confronto que não destrói, mas reconstrói. Quando permitimos que Jesus seja a verdade em nossa vida, algo profundo acontece. Nossa identidade é restaurada. A mentira sempre tenta deformar nossa identidade. Ela nos convence de que precisamos esconder, fingir, projetar uma imagem, proteger áreas que não queremos que ninguém veja. Mas Jesus devolve nossa identidade original. Ele nos lembra quem somos em Deus. Ele nos liberta da necessidade de fingir. A verdade de Cristo nos permite viver com transparência porque nos dá segurança no amor do Pai. Além disso, Jesus é a verdade que cura porque ele revela a raiz das feridas. A mentira é sempre um sintoma, nunca a causa. Por trás da mentira há medo, trauma, insegurança, rejeição, orgulho ou feridas antigas. Jesus não trata apenas o sintoma, ele vai até a causa. Ele coloca o dedo exatamente no ponto que precisa ser curado. E ainda que às vezes esse toque pareça doloroso, é sempre um toque de cura. Como a brasa viva nos lábios de Isaías, seu toque queima para purificar, mas cura para libertar. A verdade de Jesus também cura a nossa maneira de ver o mundo. A mentira distorce nossa percepção. Nos faz olhar pessoas com suspeita, nos faz interpretar situações com negatividade, nos leva a viver defensivos. A verdade restaura a nossa visão espiritual. Ela nos permite ver como Deus vê, perceber com clareza, agir com discernimento. A mentira nos faz enxergar com medo, a verdade nos faz enxergar com fé. A mentira nos faz enxergar com culpa, a verdade nos faz enxergar com graça. Quando Jesus entra como verdade, ele também cura nossas relações. Muitos conflitos existem não por falta de amor, mas por falta de verdade. A mentira cria muros invisíveis, mas a verdade constrói pontes. A verdade nos ensina a pedir perdão, a perdoar, a admitir falhas, a conversar com sinceridade. A verdade nos livra de manipulação, dissimulação, máscaras e expectativas irreais. A verdade torna os relacionamentos mais puros, mais fortes, mais profundos. E a verdade de Jesus cura também nossa vida espiritual. A mentira é uma barreira entre nós e Deus. Não porque Deus nos rejeita, mas porque começamos a nos esconder. A verdade remove essa barreira. Ela nos leva a procurar a presença de Deus com confiança e não com medo. Ela restaura a intimidade, renova a oração, fortalece a fé. A verdade abre o caminho para experiências mais profundas com o Espírito Santo. A presença de Jesus como verdade também cura nosso futuro. A mentira nos prende ao passado, às falhas, aos medos. Ela nos mantém travados em versões antigas de nós mesmos. A verdade quebra esse ciclo. Ela nos lança para o destino de Deus. Abre portas espirituais. Limpa áreas internas que impediam o avanço, traz direção e reposiciona o coração. E, acima de tudo, a verdade de Jesus cura, porque ela é acompanhada de graça. A verdade sem graça destrói, a graça sem verdade ilude. Jesus é a perfeita combinação dos dois. Ele nos mostra o erro, mas nos dá força para mudar. Ele revela o pecado, mas derrama perdão. Ele confronta o engano, mas oferece amor incondicional. A verdade de Jesus nunca vem sozinha. Ela vem com graça. E essa combinação cura todas as áreas da vida. Quando permitimos que Jesus seja a verdade dentro de nós, não apenas deixamos de mentir. Nos tornamos pessoas inteiras, transparentes, purificadas e livres. A verdade não nos aprisiona, ela nos liberta. E quanto mais caminhamos com Cristo, mais a mentira perde espaço, mais o coração se torna limpo e mais nossa vida reflete a luz dele.
A maturidade espiritual se revela na forma como escolhemos. Viver quando ninguém está olhando, na coerência entre aquilo que professamos e aquilo que praticamos, na fidelidade aos princípios do reino, mesmo quando isso nos custa algo. Uma vida de integridade não nasce por acaso, ela é fruto de uma caminhada consciente, guiada pelo Espírito Santo, onde a verdade deixa de ser apenas um conceito bíblico e se torna um estilo de vida. Quando falamos de integridade, estamos falando de unidade interior, o contrário de viver dividido entre aparência e realidade. A mentira fragmenta, mas a verdade integra. Por isso, viver na verdade é sinal de maturidade, porque exige coragem para confrontar a si mesmo, renunciar à velha natureza e permitir que Cristo molde nosso caráter. Muitas pessoas imaginam que maturidade espiritual está ligada apenas ao conhecimento bíblico ou às experiências sobrenaturais, mas Jesus foi claro: a árvore se conhece pelos frutos. Integridade é fruto, resultado de um coração transformado pela graça, e não apenas de uma mente informada sobre Deus. A integridade também é uma forma poderosa de testemunho. Em um mundo onde a mentira se tornou comum, onde promessas são quebradas com facilidade e compromisso, são tratados como algo descartável, um cristão íntegro se destaca naturalmente. Ele não precisa anunciar sua santidade, ela é percebida. Suas palavras têm peso porque são confiáveis. Seus compromissos têm valor porque são cumpridos. Sua presença gera segurança porque seu caráter é constante. Essa constância não é resultado de força humana, mas do Espírito que produz em nós domínio próprio, fidelidade e amor à verdade. Quando alguém vive assim, sua vida se torna uma mensagem sem palavras, um evangelho carnado que toca corações mais profundamente do que muitos sermões. A autoridade espiritual nasce da integridade, não da posição, não da eloquência, mas da coerência entre o que se prega e o que se vive. Pessoas íntegras carregam uma espécie de brilho no caráter, uma transparência que inspira confiança e abre portas para que a mensagem de Cristo seja ouvida com respeito. Além disso, a integridade protege o cristão de muitos laços que Satanás tenta usar para aprisionar. A mentira sempre exige outra mentira para se sustentar, sempre cria um ciclo de disfarces que cansa a alma. A pessoa que vive, na verdade, porém, permanece livre. Ela não precisa lembrar qual foi a versão contada, não precisa temer exposição, não precisa viver a intenção. A verdade simplifica a vida, a mentira complica, a verdade fortalece, a mentira fragiliza. A integridade nos livra das brechas espirituais que permitem que o inimigo tenha acesso à nossa mente e às nossas emoções. Por isso a Bíblia diz que o inimigo é o pai da mentira. Quando escolhemos mentir, estamos pisando em território inimigo. Mas quando escolhemos a verdade, estamos debaixo da proteção e da luz de Cristo, que é a própria verdade. Maturidade espiritual, então, é a decisão de não negociar esses princípios, mesmo que isso signifique perder vantagens imediatas ou enfrentar desafios. A recompensa maior é a paz interior, a consciência limpa e a comunhão profunda com Deus. Viver com integridade também significa entender que Deus se importa tanto com o que fazemos quanto com o porquê fazemos. A mentira não está apenas nas palavras, mas nas intenções. Uma ação aparentemente correta pode estar contaminada por motivos errados. Por isso o salmista clamou: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Um coração puro produz atitudes puras. Quando o coração é íntegro, o comportamento naturalmente o acompanha. Deus deseja formar em nós um caráter que não dependa de circunstâncias para ser fiel. Pessoas maduras espiritualmente não são movidas por conveniência, mas por convicção. Elas entendem que a integridade não é negociável porque tem mais valor do que qualquer ganho temporal. José, por exemplo, não negociou sua integridade mesmo quando ninguém veria, mesmo quando a proposta parecia vantajosa, mesmo quando sua decisão correta o levou à prisão. Mas foi justamente essa integridade que o preparou para governar o Egito. Deus honra quem escolhe viver na verdade. Outra marca da maturidade espiritual é a disposição de corrigir o próprio caminho rapidamente. Pessoas íntegras não são perfeitas, mas são sensíveis ao Espírito Santo. Quando percebem que erraram, não justificam, não escondem, não empurram a sujeira para debaixo do tapete. Elas confessam, se arrependem e consertam. Essa postura humilde preserva a comunhão com Deus e evita que pequenas falhas se tornem grandes muralhas. A verdade sempre conduz à luz, e a luz expõe para curar, não para condenar. A integridade se manifesta não apenas em nunca cair na mentira, mas também permitir que Deus nos levante e nos purifique quando percebemos que falhamos. O cristão maduro não teme reconhecer suas fraquezas, porque sabe que é justamente na fraqueza que Deus aperfeiçoa a sua força. A mentira escraviza,
mas a honestidade abre portas para a restauração. Ao final, viver em integridade é caminhar tão perto da verdade que qualquer sombra de falsidade incomoda. É desejar agradar a Deus mais do que impressionar pessoas. É permitir que Cristo molde cada parte do nosso ser, pensamentos, intenções, palavras e ações. É ser o mesmo em público e em secreto. Essa integridade é uma obra contínua, um processo diário de rendição ao Espírito Santo. E quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais a mentira perde espaço, mais o coração se alinha ao dele, mais nossos lábios se tornam instrumentos de vida, cura e sabedoria. A maturidade espiritual não é medida pela quantidade de anos na fé, mas pela qualidade da transformação no caráter. Quando vivemos com integridade, refletimos o caráter de Deus ao mundo. E essa é talvez a maior pregação que alguém pode fazer, uma vida que revela a verdade através de cada palavra e cada atitude. Quer continuar com mais conteúdo, outra parte ou outro título?